Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe. Sacrário vivo, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leve a Deus, que para sempre exultarei com cantos, berros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria.
Maria, tu que és porta do céu. E eu quis iniciar com essa linda canção que retrata esse título de Nossa Senhora, Porta do Céu. Porque Nossa Senhora, em primeiro lugar, foi a porta do céu. Foi através dela que o Cristo entrou na humanidade. Ela foi a porta por qual o Filho de Deus entrou na nossa natureza. A porta de entrada. Mas também, ao mesmo tempo que ela foi a porta de entrada, onde o Cristo, Deus, se fez homem e nos visitou e nos trouxe a salvação, foi por meio do seu sim que ela se tornou, além de porta de entrada de Deus, se tornou porta de entrada do céu para todos nós. Não que ela abriu as portas do céu, mas por causa do seu sim a Deus, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Ela foi fiel até o fim. E o Cristo, Deus, que nasceu no seu ventre, ao elevar-se na sua ascensão do Cristo, ele abriu as portas da eternidade. Além dela ser porta de entrada, nós podemos dizer que ela é porta do céu. Porque o Cristo, o seu Filho, ela, mãe de Deus, o Cristo ao subir, abriu as portas, escancarou as portas do céu para que eu e você, nós possamos entrar. E mais ainda, ela foi a primeira, como eu disse no início. Depois de Cristo, ela foi a primeira a adentrar as portas da eternidade em corpo e alma. Depois de toda, como a igreja fala, depois de sua peregrinação nessa terra, ela chega a Deus. A festa da Assunção de Maria, ela também é chamada de festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Glória, e também uma bem conhecida e a mais antiga, festa da Dormição de Maria. Mas todos esses títulos, Assunção, Dormição, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Boa Viagem, todas elas querem retratar que Nossa Senhora, no fim da sua peregrinação, ela foi assunta, elevada por Deus aos céus. Ao fim da sua peregrinação, Nossa Senhora passou pela morte também. Veja, não foi que Nossa Senhora não passou pela morte. A dormição é falando que ela passou numa morte natural, numa morte singela, como um sono, como que ela dormiu. Porque o próprio Cristo passou pela morte, mas o seu corpo não passou pela corrupção. Nossa Senhora também passou pela morte, mas o seu corpo não passou pela corrupção, como também o Cristo. Nos primeiros séculos, os cristãos, eles tinham um costume de cuidar do corpo quando o cristão falecia, e principalmente os apóstolos. É só ver lá em Roma, tem o túmulo de São Pedro. E se formos elencar, todos os apóstolos estão em cada um lugar, o corpo. O de Maria não se encontrou. Você vê que quando Cristo morre, as mulheres vão cuidar do corpo, colocar ervas. E depois, quando Maria Madalena vai no outro dia, lá no domingo de manhã, não encontra mais o corpo. Cristo tinha ressuscitado. O de Maria, como os cristãos tinham esse costume de cuidar do corpo, imagina se o corpo de Maria estivesse lá, o quão os cristãos não teriam feito uma devoção desde os primeiros séculos, e não se tem informação nenhuma de onde o corpo de Maria esteve. Maria foi assunta, foi elevada em corpo e alma, não se achou o corpo dela, e nem vai se achar como do Cristo, porque ela foi elevada. Paulo, na segunda leitura, ele diz de hoje,
todos irão ressuscitar, cada qual, porém, em sua ordem, e como primícias, em primeiro lugar, o Cristo, em segundo, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Paulo diz que, na ocasião da sua segunda vinda, todos os que forem dele, de Cristo, ressuscitarão para a glória eterna. Mas veja bem, aqueles que são do Cristo, quem mais era de Cristo do que a sua mãe? Mas o Cristo, porque ela era tão entregue a Ele, ela foi o templo onde o Cristo cresceu ali. O Cristo não esperou a sua segunda vinda para elevar Nossa Senhora, não. Porque ela foi tão dele, tão entregue a Deus, tão entregue ao projeto de Deus, o Senhor antecipou. Ela que o gerou, que viveu com ele, que cuidou dele, que acompanhou ele até a cruz, até quando as espadas de dor transpassaram o seu coração, Maria estava lá. Para esta criatura, Jesus não esperou a sua segunda vinda, ele antecipou. No ofício das leituras de hoje, São João Damasceno, ele fala: convinha que aquela que guardara ilesa a virgindade do parto, conservasse seu corpo, mesmo depois da morte, imune da corrupção. Aquela que permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, convinha que o seu corpo também fosse preservado da corrupção da morte. Convinha que aquela que trouxera no seio o Criador como criança, fosse morar nos tabernáculos divinos. Convinha que a esposa, desposada pelo Pai, habitasse na câmara nupcial dos céus. Convinha que, tendo demorado o olhar em seu filho na cruz e recebido no peito a espada de dor, o contemplasse assentado junto do Pai. Por isso nós celebramos esta grande festa da Assunção de Nossa Senhora. De todos os dogmas de Nossa Senhora, este é o mais importante. Se fôssemos elencar em grau de importância, esse seria o mais importante. Por quê? Porque nela, em Nossa Senhora, Deus antecipa o que acontecerá a mim e a você um dia, na sua segunda vinda. Cada um a seu tempo, quando o Senhor chamar, mas a ressurreição final, quando Cristo voltar na sua glória, onde todos nós, quando passarmos pela morte, lá na eternidade, nós receberemos um corpo glorioso. Nossa Senhora já está em corpo e alma, o Cristo. Nós um dia receberemos, mas o Cristo, nessa festa da Assunção, ele antecipa aquilo que faria na sua segunda e definitiva vinda. Veja, o caminho que Nossa Senhora fez não é de ida, mas é o caminho de volta. Ela voltou. Porque nós, lembre-se, nós nascemos de Deus, e para Deus nós retornaremos. Nós não nascemos daqui, nascemos como criaturas aqui, mas do pensamento de Deus, nós nascemos lá. E quando nós retornamos, quando Nossa Senhora retorna, e quando nós retornaremos, não é ida, é volta. Nós estamos voltando à casa, nós estamos voltando ao jardim do Éden, ao paraíso do qual o homem não deveria ter saído, mas que saiu pelo pecado. Nós retornaremos à casa, nós voltaremos a Deus, do qual nós saímos. A oração da coleta de hoje, do início da Santa Eucaristia, resume: Deus eterno e todo-poderoso, que elevasses a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos ficar atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. A oração de hoje do início nos dá o resumo desta festa e o que nós devemos fazer para, assim como Nossa Senhora, um dia estar diante de Deus. Ficar atento às coisas do alto, a fim de participarmos da glória eterna. Meu irmão e minha irmã, se você quer o céu, se você quer um dia adentrar as moradas eternas e participar eternamente
de tudo aquilo que Deus tem, fique atento às coisas do alto. Olha para o alto, viva plenamente esse tempo de peregrinação que o Senhor nos dá. É um presente de Deus essa vida, mas ela é passageira. Nós não nascemos aqui, nós vamos retornar à casa do Pai. E para isso, fique atento às coisas do alto. E aqui eu lembro Paulo, que ele disse: buscai as coisas do alto. E não se fixeis nas coisas terrenas, não se aprisione às coisas daqui, porque um dia nós seremos elevados aos céus. Se queremos a eternidade, permaneçamos com o nosso coração e a nossa mente, os nossos sentimentos todos voltados às coisas do alto. Em Maria, Deus traçou como um esboço daquilo que Ele quer fazer no final, do que acontecerá a toda a igreja. Na primeira leitura, João, no Apocalipse, ele fala: a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Ali, primeiramente, fala da igreja. A mulher, a igreja, que o Senhor elevará a igreja, que somos todos nós. Mas também, desde os primeiros séculos, os padres da igreja veem essa mulher como Nossa Senhora. E no final dessa primeira leitura mostra o que acontecerá. Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Nessa mesma mulher, como igreja e também Nossa Senhora, trava uma luta contra o dragão, contra o inimigo, contra o demônio. Mas eu lembro aqui quando Jesus fala a Pedro: Pedro, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. O demônio nunca poderá contra a mulher, que é a igreja. Mas também, ao mesmo tempo, nós lembramos que Nossa Senhora, com o seu sim, esmagou Satanás. Esmagou Satanás, pisou na cabeça da serpente e a esmagando, com o seu sim. Tanto a igreja quanto Nossa Senhora, todos nós, um dia adentraremos as moradas celestes. No Evangelho, mostra o Magnífica de Nossa Senhora. Mas antes, Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, proclama que Nossa Senhora é bendita, é bem-aventurada. Eis que todas as gerações, Nossa Senhora falando, hão de chamar-me de bendita, de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, aquele que é santo. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, diz: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Veja, quando Cristo fala no Sermão da Montanha que serão bem-aventurados aqueles quando estiverem no céu, Maria já foi bem-aventurada na terra. Isabel, cheia do Espírito Santo, ela, inspirada pelo Espírito Santo, também fala: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Meu irmão e minha irmã, todos nós, se deixarmos o Senhor ser o centro, se estivermos atentos às coisas do alto e sermos fiéis até o fim como Nossa Senhora, nós seremos bem-aventurados lá. Mas se permanecermos fiéis aqui, nós já provaremos um pouco dessa bem-aventurança. Que Nossa Senhora, que foi a porta de entrada, que é a porta do céu, que ela possa interceder por nós, para que nós consigamos adentrar nas moradas eternas. E eu peço aqui, pela intercessão daquela que foi plena do Espírito, a esposa do Espírito, que ela interceda para que eu e você possamos ser cheios e plenos do mesmo Espírito, para que possamos em tudo fazer a vontade de Deus. Olhar para o céu, fixar nas coisas eternas, porque para mim e para você, meu irmão e minha irmã, nós temos grandes coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Intercede por nós, ó mãezinha, para que nós adentremos, como tu adentraste, as moradas eternas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.